Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como vocês estão de quarentena? Eu, particularmente, estou exausta. Exausta de ficar em casa. Enquanto o pessoal entra, eu queria que vocês me mandassem um feedback do que vocês acharam do simulado. Quais questões vocês acharam mais difíceis? Quais vocês... Por acaso, se teve alguma alternativa que vocês não entenderam? Vocês acharam a parte de biologia tranquila? Perto de física e química, né, gente? Biologia é muito tranquila. Obrigada, eu acho que é o Rian. Obrigada, Rian. Estou fazendo aniversário hoje, comemorando aqui na live. Eu não sou o Nadinho, mas eu tenho live de aniversário. Diz tudo, mas é de aniversário. Esperar um tempinho aí pro pessoal chegar. Cadê a Larissa que queria corrigir o simulado? Apareça, Larissa. Nós já vamos começar. Porque senão já a live acaba. E eu vou ter que começar. A gente tá começando, gente. Esse pessoal que tem um nome de sigla, hoje tá começando a decorar quem é quem. Já eu vou saber de todo mundo. O pessoal que tá entrando, eu tava falando. Oi, Bia. O pessoal que tá entrando, eu tava falando que eu queria que vocês me dessem um feedback aí nos comentários do que vocês acharam do simulado. O que vocês acharam das questões, se vocês acharam biologia tranquilo. Rian, defendeu com unhas e dentes o simulado. Agora a gente tem que corrigir. Eu preparei umas questões, vocês já tiveram acesso ao PDF de questões que eu mandei no grupo. Eu espero que dê tempo da gente corrigir. Eu vou, se a live terminar, hoje eu vou começar outra pra gente tentar corrigir, porque eu coloquei só 3 questões. Mas eu quero fazer que é bom pra gente... Como fala? A gente fixar o conteúdo de hoje. Ô, Bia, teve algumas questões que eu achei muito difíceis. Quando vocês foram corrigir, vocês repararam que tinha classificação das questões? Depois eu vou repetir. Boa tarde, Pedro. Depois eu vou repetir. A 16 foi considerada uma questão fácil. A 17 foi considerada uma questão média. A 18 foi considerada uma questão difícil. A 19 foi considerada uma questão fácil. E a 20 foi considerada uma questão difícil. Então, tinha bastante questões difíceis. Eu acho que é assim que fala. Boa tarde, Isa. Tudo bem? E geralmente biologia é considerada a parte mais fácil de ciências da natureza. Então, eu esperava questões mais fáceis também. Vocês concordaram com essa classificação? A 16, a questão 16. Vocês acharam a questão 16 realmente uma questão fácil? A 16, eu vou refrescar a memória de vocês. A 16 é aquela questão do cladograma. Obrigada, Isa. Ai, gente, estou feliz de estar comemorando meu aniversário aqui na live. Compartilhando conhecimento. Eu sou uma pessoa que tem uma filosofia de que conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Então, me alegra muito estar aqui no dia do meu aniversário, compartilhando o pouco conhecimento que eu tenho. Vocês me respondam aí no chat, na questão.
A Bia me respondeu aqui, cladograma é danado, sempre confundo. Como pode ser considerado fácil? Bia, cladograma, às vezes confunde a gente mesmo, né? É interessante a gente prestar atenção que quando a característica do cladograma ela tá exatamente em cima tem o cladograma, aí tem as setinhas que saem dele aqui, né? Quando a característica está bem em cima da setinha, ela corresponde só àquela especificação que está saindo da setinha. Quando a característica está fora, quando ela não está exatamente em cima da bifurcação do cladograma, ela corresponde a todas as anteriores. Então, a gente tem que estar atento a esse detalhe na hora de interpretar o cladograma. Agora, vocês acharam, fora a Bia, alguém achou a questão 16 realmente fácil? Na minha opinião, a questão 16 foi fácil, mas era necessário a gente ter conhecimento do que era espermatófita, do que era briófita, do que era traqueófita. Então, tendo isso em mente, Júlia, por isso eu tô pedindo a opinião de vocês. Na minha opinião, eu achei a 16 fácil. Mas eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordarem, porque na prova a gente tem que ficar procurando para fazer a primeira questão que a gente acha fácil. Então, por isso que eu já pedi para vocês classificarem o que vocês acharam das questões do simulado, porque às vezes a gente não concorda com a classificação que veio, né? E é muito específico, porque, por exemplo, eu posso gostar muito de botânica, mas a Bia, por exemplo, odeia botânica. Não tô falando que é o caso da Bia, mas é um exemplo. Então, a questão de botânica, ela vai ser mais fácil para mim. Eu, por exemplo, odeio genética. A Bia pode amar genética. Então, para ela, a questão de genética vai ser mais fácil. A gente tem que aprender a olhar as questões num panorama geral. Eu acredito que a questão 16 foi considerada fácil pelo fato de não ter texto, pelo fato de ser um cladograma, que a Bia falou que às vezes confunde, e realmente é muito fácil de ser confundido, mas eram poucos os conceitos que a gente tinha que ter em mente para poder resolver essa questão. Porque, por exemplo, a gente tinha que saber o que era briófita, pteridófita, tinha que saber o que é espermatófita, traqueófita e angiosperma. Tipo assim, as coisas que a gente precisava saber para resolver essa questão eram o que é briófita, o que é pteridófita, o que é espermatófita, o que é traqueófita e o que é angiosperma. São 5 conceitos apenas, entende? Por isso eu acho que ela foi classificada como fácil. A gente pode começar a correção? Todo mundo concordou com essa classificação da 16 como fácil? Então, vamos lá, pessoal. Vocês estão com simulados em mãos? Eu vou começar. A primeira questão de biologia, a questão 16, ela diz: de acordo com o cladograma abaixo, é correto afirmar que... Observando o cladograma, a gente pode perceber que vamos seguir ele. Vocês estão com ele aí, né? Então, a gente pode ver que antes de bifurcar para o indivíduo A, a gente vê a especiação de clorofilas. A clorofila A e a clorofila B. O que é que isso quer me dizer? Que a partir do indivíduo A, a gente... Você não tá com ele em mãos, Lari? Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui. Vocês vão parar de me ver, tá bom? Gente, é uma gambiarra que eu faço aqui. Tem que dar valor. Deixa eu pôr maior aqui. Aí, foi.
Vocês conseguem enxergar aqui? Deu pra ver? Me dê um retorno aí, pessoal. Ok, vamos lá. Vocês conseguem ver que aqui no cladograma ele me mostra que o indivíduo A ele bifurca aqui. O fato da clorofila não estar exatamente nesse ponto, ela me indica que todos os indivíduos, a partir daqui, eles possuem clorofila A e B. Se tivesse escrito clorofila A e B exatamente aqui, me diria que só o indivíduo A tem clorofila A e B. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa para interpretar o cladograma. Então, sabendo disso, a gente vai começar a ler as opções para a gente poder descobrir qual é a correta. Vamos lá. Letra A. A letra A é briófita. Tá me dizendo que o indivíduo A é briófita. Essa afirmação eu posso dizer que é verdade? Não, né, pessoal? Porque briófita, pteridófita, angiosperma e gimnosperma, todas elas possuem embrião. Então, a partir daqui que estão briófita, pteridófita e gimnosperma. Depois de embrião, porque esse embrião não faz parte do indivíduo A, ele apareceu na escala evolutiva depois que o indivíduo A se bifurcou no cladograma. Então, eu não posso afirmar isso. Letra B é pteridófita. Pteridófita possui vaso condutor. Então, é possível que a B, que tenha a única especialização embrião e clorofila, porque a clorofila faz parte de qualquer um a partir de agora. Vocês podem observar que, diferente do indivíduo E, em que a especiação, em que a característica está exatamente na bifurcação do cladograma, o que me diz que apenas o indivíduo E tem flor e fruto. Então, embrião e clorofila fazem parte de todos a partir do momento em que eles aparecem no cladograma. Então, eu posso dizer que B é pteridófita? Não posso, porque o vaso condutor ele só vai aparecer depois. Ele só aparece a partir de outra evolução. Quando a pteridófita, quando o B bifurca, ainda não existe vaso condutor. Então, agora vamos para o C. Por enquanto, a letra A já está errada. Agora vamos para o C. C é espermatófita. Espermatófita, a gente tem que saber que o conceito de espermatófita me diz que é uma planta vascularizada que possui semente. Então, tem como o indivíduo C ser espermatófita? Ela é vascularizada, porque o vaso condutor ele já apareceu aqui no cladograma. Mas não pode ser espermatófita porque a semente ainda não tinha aparecido. Ela vai aparecer só depois, só antes da D. Então, não pode ser. Letra B. O indivíduo C é espermatófita? Mais uma vez, não. Porque ela é vascularizada. Ela é traqueófita. Porque ela é vascularizada e sem semente. Então, o indivíduo C, ele pode ser traqueófita, mas não pode ser espermatófita. O indivíduo D é traqueófita. O indivíduo D, ele pode ser traqueófita, porque não significa que no momento em que aparece uma característica no cladograma, ela tem que ser absorvida pelos indivíduos a partir de então. Pode ser que não, mas é provável que sim. Vocês entendem o que eu quero dizer? É provável que os indivíduos a partir de então, eles possuam essa característica. Então, a D pode ser, mas a gente já viu que a C está errada. Então, não tem como ser a letra B. E mais uma vez, vamos continuar para a gente ter certeza. Letra E é angiosperma. Angiosperma possui flor e fruto? Possui. Então, a letra E pode ser angiosperma, mas
A letra B, o indivíduo E pode ser angiosperma, mas a letra B está errada por quê? Porque C não pode ser espermatófita, porque ela é vascularizada, mas ela não tem semente, porque a semente ainda não apareceu no cladograma. Vamos lá. C. O indivíduo C possui semente. Vamos voltar lá. O indivíduo C ainda não possui semente. Quando o indivíduo C bifurca no cladograma, a semente ainda não apareceu, então não tem como ser verdade. Letra D é espermatófita. O indivíduo D é espermatófita. O indivíduo D pode ser espermatófita, porque ele já é vascularizado e já tem semente. Então, o indivíduo D pode ser espermatófita. O indivíduo E é angiosperma, verdade. O indivíduo E possui flor e fruto. Mas a letra C está errada, porque quando me diz que o indivíduo C possui semente, é falso. Porque quando ele bifurca no cladograma, ainda não tem semente. Letra D. O indivíduo B... Ai, eu não tô filmando, gente. Cuidado com a burra. O indivíduo B é briófita. Vamos lá ver. B é briófita. B pode ser briófita, porque já possui embrião. Então, ela já possui embrião, ainda não possui vaso condutor, então B pode ser briófita, verdade. D é traqueófita. É como eu disse, D pode ser traqueófita? Pode. Não é porque a característica apareceu aqui no cladograma que ela tem que ser absorvida. Geralmente vai ser, mas eu não posso dizer que a C é espermatófita, mas eu posso dizer que a D é traqueófita. Vocês entendem? Entendeu o que eu quero dizer? Que não é porque a característica apareceu que ela vai ser absorvida por todos os seres. Então, eu posso dizer isso. Porque o que a traqueófita é? Ela é vascularizada. A D é vascularizada? É. Então, ela pode ser uma traqueófita. Possui semente? Possui semente. Porque quando o E aparece no cladograma, a semente já apareceu. E vocês observam aqui que ela está antes da bifurcação, a palavra semente. Então, não significa que ela só pertence a D. Repete o que, Lari? O que eu disse sobre a D poder ser traqueófita? É isso? O que eu quis dizer, eu acho que é isso que você quer saber. O que eu quis dizer foi que não é porque uma característica apareceu aqui que ela tem que ser absorvida por todas. A D, aqui me diz na letra D que o indivíduo D pode ser traqueófita. Ele pode ser traqueófita. A traqueófita é vascularizada sem semente. A traqueófita, ela é vascularizada sem semente. Ela pode ser sem esperma, na verdade. Que é a semente, né? A traqueófita a D pode ser traqueófita porque a vascularização já apareceu, mas mesmo que a semente já tenha aparecido aqui no cladograma, ela pode não ter essa característica. Entende? E agora na letra D, possui semente. Possui semente, porque ela já apareceu aqui no cladograma. O AE pode possuir semente. Vocês podem observar que nessa questão são suposições. O E pode ter semente? Pode. Por quê? Porque a semente ela já apareceu no cladograma. O E pode ter vaso condutor? Pode. Porque já apareceu aqui no cladograma vaso condutor quando o E bifurcou. O C pode ter semente? O C não pode ter semente, porque quando o C bifurca,
a semente ainda não apareceu, ainda não aconteceu essa evolução. Então, a gente tem que estar atento nisso no cladograma. O fato de que o que já apareceu e o que não apareceu, para a gente poder fazer as questões por eliminação, são suposições. O D poderia ser isso, o D poderia ser aquilo. Tratando de uma forma mais simples, por exemplo, o D poderia ser uma gimnosperma? Sim, porque a gimnosperma possui semente, possui vaso condutor, tudo que já apareceu. Mas o D não poderia ser uma angiosperma, porque a flor e o fruto ainda não apareceram. Então, por enquanto, a letra D é a nossa alternativa. Vamos ver se a E está correta. A E me diz: A é uma angiosperma, B é uma gimnosperma e C é uma criptógama. A é uma angiosperma? Não é possível que A seja uma angiosperma, porque ela não tem nada do que apareceu aqui até agora. E a angiosperma é, como eu posso dizer, a mais completa dentre as espécies de plantas. Deixa eu ver qual que é o próximo. B é uma gimnosperma? B não pode ser gimnosperma, porque para ser gimnosperma você precisa de ter vaso condutor, que B não tem. B não tem semente também. Então, não tem como a B ser gimnosperma. E C é uma criptógama. A C, eu sei que a C ela tem vaso condutor e tem embrião. As plantas que são criptógamas são as briófitas e as pteridófitas, correto? Então, é angiosperma porque ela está completa. Sim, Lari, a letra E, o indivíduo é angiosperma. Exatamente. Porque tudo que apareceu no cladograma, ela possui. Ela possui flor, ela possui semente, ela possui vaso condutor. Ela pode possuir tudo isso, porque a gente já tem a disponibilidade dessas características. Eu tento associar dessa forma. Ela pode não manifestar, é como na genética, ela pode não manifestar essas características, mas ela pode possuir. Porque como eu posso falar de uma maneira mais grosseira, elas já existem, ela pode possuir porque elas já existem. Voltando aqui na letra E, na alternativa E. C pode ser uma criptógama? Eu sei que as criptógamas são briófitas e pteridófitas. Então, o C pode ser uma criptógama? Pode. Ele não poderia ser uma criptógama se ele tivesse aqui, na D e na E, que tudo me indica que são gimnospermas e angiospermas, que são fanerógamas. Tá todo mundo lembrado que criptógama e fanerógama tem a ver com o fato de ter o aparelho reprodutivo escondido e a amostra, certo? Porque é importante a gente ter em mente esses conceitos na hora de resolver as questões. Posso passar para a próxima questão? Posso passar para 17 ou ficou alguma dúvida? Vocês compreenderam por que a alternativa correta é a letra D? Que me diz que... A letra D me diz que briófita, a B é briófita, a D é traqueófita e a E possui semente. A B é briófita, a D é traqueófita e a E possui semente. Vocês compreenderam que eu quis... Por que a D é a correta? Posso passar para a próxima? A Lari me respondeu, posso passar. Vamos lá. Na 17. A 17 foi considerada uma questão média. Vocês concordaram com isso? Com a classificação da 17? Ou vocês acharam ela mais difícil, mais fácil? Respondam, por favor. Eu achei a 17 uma questão
fácil. Vou começar, então. Eu acho que todo mundo concordou. A Lari também achou que ela é média. Ela foi considerada média no nosso simulado. Achei ela fácil. A Isa disse. E a 16 mais ou menos. A 16 foi considerada fácil, Isa. Mas a Bia também achou. A Bia estava em cima dizendo que achava o cladograma difícil de interpretar. E eu concordo com ela. Eu acho que isso dificultou um pouquinho a 16. E a 17 eu achei mais fácil que a 16 também. Mas é como eu disse, depende de qual matéria você tem mais facilidade, mas a gente tem que tentar concordar com a classificação que vem pra gente, porque o Enem, ele não considera de acordo com a nossa preferência por matérias, né? Então, vamos lá. Lari, eu só esqueci o que marquei. Tem que estar atento para corrigir o simulado, pessoal, porque mais importante do que fazer é corrigir. Corrigir entendendo porque cada alternativa é verdadeira ou falsa. Que isso faz com que a gente fixe mais ainda o conhecimento. Vamos lá. 17. Nas coníferas, o nadar dos anterozoides é substituído pelo crescer dos tubos polínicos. Essa frase se relaciona com... Mais uma vez, vamos tentar resumir o que a frase diz para a gente poder ir com mais propriedade para as alternativas. Nas coníferas, o nadar dos anterozoides é substituído pelo crescer dos tubos polínicos. Eu sei que os anterozoides são a parte masculina da planta, a parte reprodutiva masculina. E eu sei que o tubo polínico é uma estrutura que ela substituiu, ela proporcionou com que as plantas se tornassem independentes da água na reprodução, porque como eu posso dizer, o sêmen masculino da planta, ele não precisava mais cair no ponto exato. Ele não precisava cair exatamente no lugar certinho para acontecer a reprodução. Porque antes do tubo polínico, vamos falar de uma forma bem grosseira, se o pólen, por exemplo, antes do tubo polínico, se ele caísse 1 centímetro a 1 centímetro do lugar errado, aquela planta não seria fecundada. Então, o tubo polínico fez com que não tivesse mais essa dificuldade. O tubo, ele alcança o esperma onde ele cai, desde que ele caia dentro da planta. Então, ele deu uma certa independência. Agora, tendo isso em mente, eu vou para as alternativas. A independência da água para que se dê a fecundação. Então, o tubo polínico, o crescer do tubo polínico substituiu o nadar dos anterozoides. Olha, nadar dos anterozoides, ele me indica a água. Ele faz parecer que o anterozoide, ele realmente nadava na água. Então, nas coníferas, que são gimnospermas, eu vejo essa independência da água para a reprodução, porque eu não preciso mais da água para auxiliar a reprodução. Eu não preciso mais que a água facilite a chegada do anterozoide até a oosfera. Eu não preciso mais. Então, eu acredito até agora que a letra A é a verdadeira. Vamos para a próxima alternativa. O aparecimento dos frutos na escala vegetal. Vocês podem ver que essa alternativa não tem muito a ver com o que a frase me diz. Coníferas são gimnospermas. As gimnospermas ainda nem têm flores e frutos. Não tem como essa ser uma alternativa verdadeira, certo? Letra C. A substituição da reprodução assexuada pela sexuada. A reprodução, ela já era sexuada. O anterozoide já ia de uma planta para outra.
antes do crescer dos tubos polínicos. Então, essa é uma alternativa falsa por isso, porque a reprodução antes, com o que a frase está nos dizendo, o nadar dos anterozoides, não era assexuada. Letra D. O maior desenvolvimento do gametófito nas gimnospermas. A frase não diz respeito a isso. A frase diz respeito sobre o método da reprodução. Ela não diz respeito sobre o desenvolvimento do gametófito nas gimnospermas. Vocês conseguem perceber isso? Que ela diz respeito, a frase me indica como se dava a reprodução antes do tubo polínico e depois com ele. Por isso a letra D é falsa. Letra E. O aparecimento dos vegetais intermediários com as briófitas. Aparecimento dos vegetais intermediários com as briófitas? Não, né, gente? As coníferas são gimnospermas. Vegetais intermediários entre briófitas e gimnospermas são pteridófitas, mas não é disso que se trata a frase. A gente tem que estar atento com, por exemplo, a letra D, o maior desenvolvimento do gametófito nas gimnospermas. Essa pode ser uma verdade? Pode, mas é o que a frase está me dizendo? Olha o comando da questão, essa frase se relaciona com. Eu tenho que estar atento com isso para não cair em pegadinhas. Por isso, a 17, a resposta é a letra A. Vocês compreenderam? Por que a letra A ou ficou alguma dúvida? Posso passar para 18? Lembrando que a 17 foi considerada uma questão média e a 16 até agora foi considerada uma questão fácil. Eu vou passar para a questão 18, então. Já que ninguém apresentou nenhuma dúvida. Vamos lá. A 18 já tinha um textinho maior, bem característico de Enem. Eu vou lembrar para vocês que a 18 foi considerada uma questão difícil. Eu realmente achei a 18 uma questão muito difícil. Ela me deixou um pouco confusa durante o simulado. E, se eu não me engano, eu errei ela. Depois, voltando, eu entendi por que eu errei. E é muito bom essa correção do simulado, porque o que mais importa não é errar ou acertar, é compreender por que errou e a gente não errar na hora que está valendo de verdade, né? Que é a prova do Enem. Então, vamos lá. Na 18. O áudio tá ruim, Marcelo? Melhorou? Vou ficar segurando o microfone do fone. Não, gente, não tá chovendo. Nossa, mas tá tão ruim assim? Melhorou? Agora melhorou? Será que é porque eu tô muito perto do computador? Continua ruim, pessoal? Eu não tenho equipamento nenhum de som, tradutores, gente. O que eu vou fazer? Não sei o que eu faço. Ainda tá chiando. Melhorou? Ai. Eu vou... Melhorou, então? Eu vou continuar. Se voltar a chiar, vocês me falam. Eu acho que é porque eu tava encostando o fone na minha roupa. Eu não vou deixar ele encostar mais. Vou continuar. Tá pior?
Eu tirei meu fone, assim ficou melhor? Agora eu estou sem o fone. Eu vou continuar sem o fone então, tá bom, pessoal? Vamos para 18 então. Voltando ao que eu estava falando, a 18 foi considerada uma questão difícil. Eu concordo. Eu achei a questão 18 muito difícil. Porque ela tinha muitas coisas que a gente tinha que já ter como bagagem, entendeu? Por exemplo, síndrome de polinização, polinização biótica, deixa eu ver, entomofilia. Tinha diversos conceitos que a gente já tinha que ter eles preconcebidos. Mas vamos lá que a gente vai esclarecendo isso ao longo da questão. Vocês também tiveram essa impressão da questão 18 ou foi uma coisa particular minha? Porque ela também foi considerada pela tutores que fez o simulado, ela foi considerada difícil lá no gabarito. Vamos lá. 18. Vou ler primeiro o comando. Com relação aos processos de polinização, assinale a alternativa incorreta. Então, eu já sei que eu vou procurar lá nas minhas opções a alternativa incorreta. Vamos lá para o textinho. A ecologia da polinização é de grande importância para a compreensão da estrutura das comunidades vegetais, fornecendo informações sobre a composição genética de populações e abordando aspectos da biologia floral, tais como período de ântese e disponibilidade de néctar e pólen. Com relação aos processos de polinização, assinale a alternativa incorreta. Então, resumindo o texto, eu sei que o texto me falou sobre grupos de plantas, a composição genética dessas plantas e os aspectos dela com relação à forma como elas são polinizadas. É o último simulado, Marcelo. Aquele simulado que teve todas as matérias. Vamos lá. O texto está me falando sobre grupo de plantas, a composição genética desses grupos e a forma como elas se adaptaram e como elas são polinizadas, cada grupo. Então, vamos lá. Letra A. Lembrando que eu estou procurando a alternativa incorreta. Letra A. Na polinização abiótica hidrófila, eu sei que polinização abiótica, já no começo da alternativa, eu já começo a refletir sobre ela. Polinização abiótica é uma polinização que não necessita de animais. Ela é uma polinização que ela pode acontecer pelo vento e pela água. É uma polinização feita por fatores, como eu posso dizer, naturais. Então, tá. Na polinização abiótica hidrófila. Hidrófila, essa palavra, ela me remete à água. Então, eu já estou atenta a isso. As flores masculinas produzem pólen em abundância e as flores femininas apresentam estigma plumoso. Vamos refletir sobre o que essa alternativa me disse. Eu sei que a polinização vai acontecer por meio da água. Então, adianta que as flores femininas apresentem um estigma plumoso? O estigma é uma parte da planta que se projeta para fora dela com várias ramificações para que quando um animal pouse na planta, ele tenha maior superfície de contato para grudar o pólen que está grudado no corpo do animal. Por exemplo, a abelha, o mosquito, o passarinho.
Então, na polinização abiótica sem animal hidrófila feita pela água, faz sentido que as flores masculinas produzam pólen em abundância e as flores femininas apresentem estigma plumoso? Não faz sentido, né, pessoal? Porque a água, ela não vai fazer a polinização da mesma forma que o animal. Então, não faz sentido que a planta, esse grupo de planta que sofre uma polinização abiótica hidrófila, se adapte para esse tipo de comportamento. Então, a letra A, por enquanto, é a nossa alternativa incorreta. Vamos lá. Letra B. Polinização biótica. Na polinização biótica, as flores podem apresentar características como néctar, cera, odor, cor, forma, local para oviposição. É verdade, né, pessoal? Porque, como eu disse anteriormente, a polinização abiótica é feita por fatores naturais, como a água e o vento, e a polinização biótica é feita por animais. Pode ser por abelhas, insetos, passarinhos, pode ser por morcegos. Então, eles precisam desse atrativo para que eles vão até a flor. Então, é necessário que as flores possam apresentar características atrativas como essas. Então, a B me parece correta. Vamos lá para C. Odores fortes, adocicados ou podres estão presentes em alguns tipos de polinizações bióticas entomófilas, como a polinização realizada por besouros. Mais uma vez, a gente teria que saber esse conceito. Entomofilia é uma polinização realizada por insetos. Então, é verdade. E esses insetos, eles são atraídos por odores adocicados ou podres? Sim. Então, a letra C está correta, porque ela me diz sobre a polinização realizada por besouros e como ela se dá e o que ela necessita para acontecer. Então, a C está correta. Vamos para a D. As síndromes de polinização estão relacionadas ao conjunto de características florais que convergiam evolutivamente, associadas à atração e utilização de grupos funcionais específicos de polinizadores. Durante a prova, essa foi a questão que mais me confundiu, porque tinha muito conceito aí que eu não entendia. E se a gente for olhar de forma bastante crítica, essa alternativa, ela relaciona com convergência adaptativa. Porque, olha aqui, ela me diz o seguinte: síndromes de polinização estão relacionadas ao conjunto de características florais que convergem evolutivamente associadas à atração e utilização de grupos funcionais específicos de polinizadores. O que ela me diz? A síndrome de polinização, ela é, tipo assim, como esse grupo de plantas é polinizado. Tal grupo de plantas é polinizado por apenas abelhas, porque, como disse aqui na alternativa aqui em cima, as masculinas possuem pólen em abundância e as femininas apresentam estigma plumoso com maior superfície de contato para pegar todo o pólen que tiver grudadinho no corpo da abelha. Então, são grupos que apresentam características que convergem para um mesmo tipo de polinização. Vocês compreendem a minha explicação da letra D? Por que ela é verdade? Ela me diz que síndromes de polinização estão relacionadas com características, ou seja, um tipo de polinização, por exemplo, a entomofilia, que é dos insetos, a polinização realizada por insetos, ela está relacionada com um tipo de característica de flor. Um inseto, ele não vai polinizar uma flor que não tem uma característica para receber ele lá
e para que quando ele vá para a flor ao lado, ele leve o material genético da primeira flor. Ele não vai polinizar esse tipo de flor. Não significa que ele não vai conseguir acessar o néctar daquela flor. Mas a polinização não vai ser efetiva. Vocês compreenderam o que eu quis dizer sobre a letra D? Vou falar um exemplo bem grosseiro. Por exemplo, eu não sei se é verdade, tá, pessoal? Mas as orquídeas. Vamos dizer que as orquídeas têm um néctar que é muito atrativo para beija-flores. Os beija-flores, todos eles vão ser atraídos pelas orquídeas. Então, o grupo de orquídeas, as orquídeas que têm essa característica que atrai os beija-flores, elas vão ser selecionadas e como ela tem essa característica que atrai, o pólen dela vai ser levado e dispersado em outras plantas e ela vai se reproduzir e essa característica vai seguir adiante e a característica que vai se manter, aquela que vai ser selecionada pelo meio é aquela que tem a característica que atrai o beija-flor. Então, a gente tem que estar atento que as matérias elas fazem link entre si. Então, vocês percebem que essa alternativa tem tudo a ver com a aula de hoje de biologia? E ela tá correta. Eu espero que vocês tenham entendido o porquê. A Lari me respondeu que sim. Vamos lá. Para a alternativa então. Na melitofilia, as abelhas aprendem como explorar diferentes flores e conseguem acessar... Só um minutinho que tá aqui em cima. Recursos em flores de estrutura complicada, onde outros animais não são capazes de buscar alimento. É verdade. O conceito de melitofilia, que é a polinização realizada pelas abelhas, ela me diz que, pelo fato de as abelhas serem pequenininhas, elas conseguem acessar diferentes tipos de flores que insetos maiores, como besouros, borboletas, o morcego, ele não consegue acessar. Então, isso permite que as abelhas polinizem algumas plantas que outros animais não são capazes. Então, a letra E também está correta. A única alternativa incorreta é a letra A. Por quê? Como volto a dizer, na polinização abiótica hidrófila, não faz sentido que as flores masculinas produzam pólen em abundância e as flores femininas apresentem estigma plumoso, porque não é dessa forma que a polinização hidrófila se dá, por exemplo. Vou passar para a número 19. Tudo bem? Ficou compreendido? Vocês entenderam por que a resposta é a letra A? A 19, pessoal, também foi considerada uma questão fácil. Eu, particularmente, também achei ela fácil. É uma matéria que a gente tinha visto recentemente com o Moreno e não é uma matéria tão difícil. Vocês concordaram com a classificação dela como fácil? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é ler o comando da questão. Na 18... Serve, Lari, serve, porque, olha, o texto, ele me falou o seguinte, ele me deu uma introdução do que a questão queria falar. Tipo assim, como se ele fosse um gatilho para você recordar nas suas memórias o que
a questão vai te pedir, porque muitas vezes, olha o comando, com relação aos processos de polinização, assinale a alternativa correta. Ele não me disse com relação ao texto, ele não é uma questão para que eu interprete o texto e relacione as alternativas com ele. Esse texto, nesta questão especificamente, ele está aqui como um gatilho para que eu recorde o que a questão vai me pedir. Você vê que ele dá uma introdução do que vai perguntar. Olha, a ecologia da polinização é de grande importância para a compreensão da estrutura das comunidades vegetais, fornecendo informações sobre composição genética de populações, abordando aspectos de biologia floral, tais como período de antese e disponibilidade de néctar e pólen. Ele está dando uma introdução do que as alternativas vão me falar, porque você pode ver que nas alternativas está falando sobre ecologia de polinização, está falando sobre a comunidade de plantas, como aqui na letra D, a síndrome de polinização e o conjunto de características florais. Ele está me falando sobre a composição genética de algumas plantas. Então, esse texto aqui está mais como um gatilho, não como uma interpretação. Vamos lá para 19 agora. Gente, eu acho que minha live vai acabar já já. Eu vou ter que começar outra para terminar o simulado, tá bom? Porque falta um pouquinho para acabar. Vamos lá. Na 19. Vou ler primeiro o comando, deixa eu achar ele aqui. Sobre o experimento citado, Pasteur conseguiu demonstrar que... Vamos lá, eu tô vendo o experimento, que claramente é o experimento do bico de cisne do Pasteur, do momento em que ele coloca o caldo aqui, ele coloca ele forja o bico do eu não sei como chama esse negócio aí, de laboratório, esse vasilhame de laboratório. Ele deixa ele tortinho, né, o bico de cisne, e ele eleva a temperatura, depois abaixa e deixa, e só a partir do momento que ele quebra o bico de cisne que os micro-organismos aparecem. Vamos lá para o texto. A teoria da geração espontânea, segundo a qual os seres vivos podiam surgir da matéria não viva, perdurou por muito tempo. Porém, com a expansão do conhecimento científico e os experimentos rigorosos realizados por Louis Pasteur, entre outros pesquisadores, a crença na abiogênese não resistiu. Em um experimento esquematizado a seguir, Pasteur preparou frascos de vidro com caldos nutritivos e amoleceu seus gargalos no fogo, o que permitiu esticar e curvar os gargalos, deixando-os em forma de um pescoço de cisne. Mais uma vez, como eu já tinha interpretado a imagem aqui, o texto me disse como se deu a experiência do Pasteur. Então, vamos lá. Letra A. Lembrando que ele não me disse nada sobre a alternativa fácil, então claramente eu estou procurando a correta. Letra A. A contaminação do caldo nutritivo se deu por micro-organismos provenientes do ambiente externo, que conseguiram atingir o caldo após a remoção do gargalo. É verdade, né, pessoal? A gente pode observar pela imagem que o caldo, ele só se contaminou. A gente vê aqui, ó, o caldo tá limpinho, limpinho. Ele só se contamina quando o bico é quebrado. Então, a letra A, por enquanto, é verdade. Vamos para a letra B. O caldo nutritivo do frasco com gargalo não deu origem a novas formas de vida, pois o oxigênio não conseguia entrar no balão de vidro. É mentira, porque, olha, o oxigênio ele ainda conseguia passar pelo gargalo, pelo pescoço de cisne, apenas os micro-organismos que não passavam. Letra C.
O caldo nutritivo do frasco com pescoço de cisne não continha os nutrientes necessários para o desenvolvimento de micro-organismos. É falso, porque Pasteur fez um caldo nutritivo de acordo com os ditames da época. Mas não é por isso que os micro-organismos não apareceram. A gente sabe que os micro-organismos não apareceram não por falta de nutrientes, mas pela falta de acesso, porque eles não conseguiam ultrapassar o bico de cisne. Ainda que houvesse a passagem de oxigênio. Letra D. O desenvolvimento de micro-organismos não foi possível porque dentro do balão de vidro com gargalo não havia espaço suficiente para multiplicação. Essa alternativa é ridícula, porque a gente sabe que não era disso que a biogênese se tratava. É sobre o fato dos micro-organismos presentes no ar não conseguirem acessar o caldo por causa do bico de cisne. Então, a alternativa correta é a letra A. Vocês compreenderam? A 19 foi considerada uma questão fácil e eu realmente concordo que era uma questão fácil. Era bem interpretação. Necessário um conceito prévio, claro, porém de interpretação. Vamos para a número 20, então, que nosso tempo está corrido. Essa questão 20, eu acho que ela pode ter dado um pouquinho de como eu posso dizer, ela pode ter dado um pouquinho de dupla interpretação. A 20, você achou fácil, Lari? Ela foi considerada uma questão difícil pelo gabarito. Justamente pelo fato da palavra adaptou-se e se adaptando. Porque quem fala muito sobre adaptação é Darwin. Então, essa questão ela podia dar uma ideia errada se você não olhasse no contexto geral. Desse muito ênfase apenas para a palavra. Vamos lá para o comando para a gente saber o que a questão quer da gente. A 19. A 19 realmente estava fácil, Lara. Ela foi considerada uma questão fácil. Vamos. Gente, minha live vai acabar daqui 2 minutinhos. Aí eu vou começar de novo, tá bom? Pra gente terminar de corrigir aqui. Isa, eu também achei fácil, mas você acredita que ela foi considerada difícil? E eu concordo o fato dela ter dado uma dupla interpretação. Vamos lá. Nesses 2 trechos, encontram-se subjacentes ideias da teoria sintética... errei, peraí. Nesses 2 trechos, encontram-se subjacentes ideias. O comando está me falando para ler os 2 trechos. Então, vamos lá. Para as alternativas, para ver o que eu vou esperar dos 2 trechos. Teoria sintética da evolução, que é a teoria do Darwin, Wallace, mais genética. Darwinismo, neodarwinismo, que é a teoria de Darwin, mais genética. Lamarckistas e especiação. Vamos lá para ver o que das alternativas o texto me diz. Leia os trechos seguintes, extraídos de um texto sobre cor de pele humana. A pele de povos que habitaram certas áreas durante milênios adaptou-se para permitir a produção de vitamina D. Olha o que esse texto me diz. Que a pele se adaptou para permitir a produção de vitamina D. Olha como essa frase é lamarquista. O que eu quis dizer sobre a dificuldade nessa questão... minha live vai terminar, gente. Só um minutinho que eu já vou voltar.